Fantástico. Vamos a isso. Pronto, lá está. Mas olhem, já agora um grande abraço aqui de Portugal para todos vocês. É um grande orgulho estar aqui convosco e realmente estar presente no congresso com tão bons formadores das palestras que já ouvi. Portanto, parabéns, porque realmente são palestras muito boas e com muito bom conhecimento. E parabéns a todos os profissionais que estão agora realmente a ver, porque são profissionais que já vão ser diferenciados de todo o resto, porque a maioria dos profissionais, poucos fazem para se atualizar. Portanto, parabéns por isso a todos vocês que estão desse lado. E desde já, como eu já tinha pedido aqui desculpa também, agradeço por estarem aí e lamentamos aqui este atraso, porque o meu PDF, o meu PowerPoint desformatou mesmo antes de nós iniciarmos, mas agora já está tudo ok. Um grande abraço aqui de Portugal para todos vocês, e vamos então a isso, ok? Vamos tentar controlar o tempo e ver. Bom, para quem não me conhece então, meu nome é Ivo Borges, sou personal trainer funcional. E agradeço o convite por estar aqui. Portanto, eu trabalho com personal trainer desde 2007, tirei pós-graduação em treino funcional, em osteopatia. Depois tive o prazer também de tirar nutrição clínica avançada com o grande Gabriel de Carvalho, e do Brasil também, e do qual tirei o módulo de oncologia com a Juliana Gerais, que também é uma grande nutricionista da parte oncológica aí do Brasil. Portanto, são grandes nomes de referência que eu realmente aconselho nessa área também. Tirei depois nutrição no exercício, programação para a gestação saudável, e também na parte mental tirei a parte de coaching, certificação em PNL e formação, curso de formadores. E em 2016 foi quando me foi diagnosticado também o meu melanoma ocular. Portanto, hoje vamos falar o quê? Biogénese do câncer. E a ideia vai ser o quê? Vai ser entender como como o câncer é a base da nossa genética. Nós aqui em Portugal dizemos cancro, provavelmente vou trocar às vezes a palavra, vou dizer cancro, mas pronto. Como é que o câncer se forma e estratégias para combater o câncer. E de forma específica, a ideia, ou pelo menos que eu gostaria de passar, é entender como é que as nossas células evoluíram, entender como se formou o nosso ADN, o metabolismo básico de uma célula oncológica, fatores que levam ao envelhecimento e reparo do ADN, fatores que levam à sobrevivência da célula tumoral e estratégias coadjuvantes às terapias convencionais para aumentar a sobrevivência. Eu vou começar com uma frase do grande Gabriel de Carvalho, que é: ausência de sintoma ou de doença não é sinónimo de saúde. Portanto, a ausência de sintoma ou de doença não é sinónimo de saúde. E muitas vezes a nossa medicina atual apenas se baseia em tratar patologias quando existem sintomas, ou inibir sintomas e não ir às causas. E é por isso é que eu vou recuar aqui tanto, para conseguirmos perceber um pouco mais sobre as causas também. O que é que eu gostaria de iniciar? Sobre as 3 etapas do conhecimento. Existem coisas que nós sabemos, que já sabemos. Existem coisas que nós sabemos que ainda não sabemos. E existem coisas que nós nem sabemos que não sabemos. Portanto, e esses são considerados os pontos cegos. O que é que eu vou pedir então para nós termos uma mente aberta em relação às abordagens que vamos tendo ao longo do tempo também. Portanto, quando convidam um personal trainer para falar, provavelmente pensam que vai ser apenas falar sobre exercício físico. Eu gosto sempre de surpreender um pouco em trazer áreas um pouco diferentes. Também vamos falar de exercício físico, sim, mas iremos tratar um pouco de outras áreas. Portanto, o cancro de forma mundial, temos cerca de 20 milhões de casos novos por ano. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas desenvolve cancro. E isto há poucos anos atrás era 1 em cada 10. Estima-se que em 2050 irá haver um aumento de cerca de 77%, ou seja, para 35 milhões de novos casos por ano. Isto são dados da Organização Mundial de Saúde. Com os diagnósticos precoces e os avanços em tratamentos, nós aumentamos o tempo de sobrevivência, mas não necessariamente diminuímos a incidência, porque ela tem vindo a aumentar, nem a mortalidade. Ou seja, estamos muito bons em diagnosticar e conseguimos detectar mais cedo, como já foram dito em algumas palestras, mas a incidência e a mortalidade nem por isso têm vindo a diminuir. Portanto, o que é que nós temos aqui em relação ao Brasil? O que domina no Brasil tem sido o câncer de próstata, seguido pelo cancro de mama. Em Portugal também trago os dados que aqui está invertido, tem sido o cancro de mama e o cancro de próstata em segundo lugar. O pulmão era dos principais, era um dos primeiros na lista. Porque é que ele diminuiu nestes últimos anos? Não porque nós conseguimos inventar uma nova terapia, mas porque simplesmente as campanhas anti-tabaco têm funcionado e as pessoas fumam menos. Ou seja, a prevenção e a mudança no estilo de vida foi o que fez com que estas taxas de incidência baixassem. E eu gostaria que vocês levassem essa ideia, deixassem essa ideia na vossa cabeça.
Então, como é que tudo começou? Nós temos cancro de mama, cancro de bexiga, ósseo, cancro coloretal, leucemia, cancro de próstata, cancro de fígado, pancreático, portanto há cancro de todos os tipos. Mas onde é que tudo isto iniciou? Então vamos recuar um pouco, como quem diz, ao início da vida na Terra. A Terra nem sempre foi um sítio ótimo para se viver, porque isto há 4,5 bilhões de anos o nosso planeta era um monte de lava e rochas fundidas, sem vida e sem ar respirável. Com os primeiros meteoros e várias erupções vulcânicas chegaram as primeiras moléculas químicas. Portanto, à medida que o Sol, que esta lava foi arrefecendo, os metais mais pesados foram na direção do centro da Terra e os mais leves ficaram à superfície, e com todas estas erupções começaram a formar-se também chuvas, e essas moléculas, as chuvas vão caindo e vão se unindo, o Sol vai secando, vão se unindo, até que aos poucos, ao passar de milhares de anos, vão formando uma membrana à sua volta nos sítios onde vai chovendo. A água e fortes erupções vulcânicas geram eletricidade, essa eletricidade vai fundir diversos átomos e unam determinadas moléculas, até que ao passar de milhões de anos, se podemos considerar, vamos agora falar de uma forma hipotética, que unem o primeiro códon de genes, e vamos apenas pensar que temos o gene A e o gene B. Vamos falar disto de uma forma hipotética porque a ideia é que vocês entendam também mais à frente como é que um processo tumoral se forma. Então, vamos pensar então que o gene A era ativado quando havia bons tempos, quando a água era abundante nesses lagos. Quando havia água nesses lagos, os genes tinham informação para se replicar. E quando secavam, o gene B inibia a reprodução, porque senão iriam gastar os recursos todos. Portanto, o gene A poderíamos dizer que seria para replicar, o gene B para parar a produção. No entanto, a atividade do Sol era muito violenta e a atmosfera não tinha nenhum meio de proteção como temos agora. Portanto, não tínhamos a camada da atmosfera, ou seja, todos os raios ultravioletas que chegavam à Terra, raios X, basicamente acabariam por destruir todas as moléculas que iam sendo criadas. Durante milhões e milhões de anos, constantemente a ser feito portanto, estas destruições, pode-se dizer que se formou um terceiro gene C, vamos chamar aqui proteína C. Portanto, tínhamos o gene A, que seria para replicar, o gene B para parar a replicação, e qual é que foi a importância deste gene C? Esta superfamília tinha uma grande vantagem em relação a todas as outras, pois o terceiro gene, quando os tempos são maus, ele iria reparar o ADN, ou seja, seria responsável por criar reparação daquele ADN que tinha sido queimado ou destruído. E essa reparação permitia viver durante mais anos do que os seus adversários naqueles lagos, pois aqueles que não a conseguem reparar perdem parte do seu material genético, levando a uma série estéril ou que não se consegue reproduzir, finalizando assim a sua vida. E acrescentando aqui milhões de anos, esta começou a ser as células ou as famílias predominantes. Portanto, mesmo com danos nos cromossomas, neste caso no perfil genético, conseguiam ir reparando os seus genes. Eu vou tentar não falar muito rápido, porque depois já pode ser que também no Brasil podem não entender, e às vezes tinha mania de falar muito rápido. Mas qualquer coisa pode-me interromper também para me dizer isso, ok, professor? Portanto, a capacidade de reparar foi algo muito importante para a evolução e manutenção da vida. Pois quando as erupções solares e raios cósmicos banham a Terra, partem as ligações da ADN e causam danos ao ADN. E aquelas células que não se apercebem desses danos continuam-se a reproduzir com esses danos, e sem saber que isso leva à morte precoce da geração seguinte. Ou seja, usam todos os recursos que têm sem parar a sua replicação. Vamos considerar isto como se fosse um pneu de um carro, uma roda de um carro, em que nós desapertamos, em que um ou dois parafusos saltam, o carro vai continuar a andar durante alguns quilómetros, mas mais cedo ou mais tarde aquela roda vai sair e o carro vai ter um acidente. Porquê é que isto é importante saber? Porque há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, a atmosfera era muito diferente da que temos hoje. A atmosfera era principalmente composta por dióxido de carbono, metano, amónia, vapor de água, resultantes das grandes erupções vulcânicas. Com o passar de milhares de anos, estas partículas começaram a unir-se, e dando origem aos primeiros organismos unicelulares, simples como as bactérias e as arqueias. Portanto, à medida que eles foram replicando, foram se juntando até conseguirem, depois, à medida que foram juntando cordões de genes e mais genes, começaram então a dar os primeiros micro-organismos. Então, a vida na Terra não era arqueana. Estes seres não respiravam oxigênio, pois eles viviam no mundo anaeróbio, ou seja, não existia oxigênio naquelas alturas. E com o passar de milhões de anos, estes micro-organismos aprenderam a viver em simbiose, formando cada vez mais colónias e crescendo.
Ou seja, eles, primeiros micro-organismos do planeta viviam no mundo anaeróbio, ou seja, sem oxigênio. Por isso é que hoje em dia, se nós colocamos certas bactérias na presença de oxigênio, elas morrem. Até o aparecimento das cianobactérias há 2,5 bilhões de anos. E estas bactérias foram responsáveis por uma das maiores extinções em massa do nosso planeta, causando a grande oxidação, alterando para sempre a atmosfera terrestre, pois elas usavam luz solar para realizar a fotossíntese, convertendo o dióxido de carbono em água e glicose, e saindo do seu produto metabólico oxigênio. Ou seja, eles convertiam o dióxido de carbono, faziam fotossíntese e dariam então como subproduto o oxigênio. E este oxigênio proliferou pela Terra, causando então a morte de muitos seres, dando início à era protozoica. Ou seja, como nós vemos numa maçã, quando nós pomos a maçã ao oxigênio, ela oxida. Portanto, nós ainda temos isto a acontecer. Portanto, esta oxigenação levou a uma grande extinção dos organismos anaeróbios, mas também levou a que a evolução os forçasse a adaptar e procurar meios anaeróbios para sobreviver, alguns em lagos ou lamas, ao fundo do mar, mas trouxe também a possibilidade de evolução de novas formas de vida aeróbias, porque sem este oxigênio nós não existiríamos hoje, que se adaptaram a usar o gás que agora abundava na Terra, neste caso o oxigênio. Estas formas de vida arranjaram estratégias para sobreviver a este gás que as danificava e oxidava através de diversas simbioses. Portanto, elas através de simbioses começaram então a sobreviver. E ainda hoje este gás nos causa certos danos através das espécies reativas de oxigênio. A razão pela qual nós temos que continuar a consumir antioxidantes ou iremos acumular mais danos por stress oxidativo, envelhecendo mais depressa. Portanto, ao longo da história da Terra ocorreram várias grandes extinções em massa que remodelaram a biodiversidade do planeta. Portanto, não vou estar aqui a falar delas, mas apenas para saber que em cada extinção que ocorria, nunca levou a 100% da morte. Ou seja, aquela percentagem que sobrevivia porque se adaptou. Adaptou-se, criou mutações, criou genes que permitiu essas adaptações. E isso levou aos seres que nós somos hoje, que somos uma máquina de sobrevivência. Portanto, desta vida, a vida continuou a adaptar-se e provavelmente incluindo cada vez mais mutações genéticas que se foram acumulando ao longo de milhões de anos e muitas delas possibilitando a sobrevivência face às adversidades, e catástrofes que foram acontecendo. As primeiras células evoluíram. O que é que nós queremos aqui pensar? Que as primeiras células evoluíram num ambiente sem oxigênio e cada gene desenvolvido teve por base uma necessidade de adaptação e sobrevivência. Portanto, o nosso código genético tem 22 mil genes. Cada gene desenvolvido teve por base uma necessidade de adaptação e de sobrevivência ou de simbiose. Restrição calórica. Portanto, durante milhões de anos, a comida e recursos sempre foram escassos, havendo uma abundância no verão e escassez no inverno. Então, o nosso sistema genético evoluiu com muitos genes para poupar energia. Por isso, nós temos 4 hormonas para a hipoglicemia e apenas temos uma hormona para a hiperglicemia, porque até agora nunca houve abundância de comida. Portanto, o nosso corpo evoluiu na escassez. Portanto, eu não vou estar a falar das hormonas, temos várias, temos a adrenalina, o cortisol, o glucagon e a hormona de crescimento. Eu vou apenas ressalvar aqui esta que é importante para o reparo e a regeneração. A hormona de crescimento, quando é que ela se dá-se quando nós estamos a dormir, durante a noite e em períodos de jejum. Ela é importante para estimular o reparo. Portanto, vamos fixar isto. E a hormona da hiperglicemia, neste caso a insulina, é produzida pelo pâncreas e a insulina é responsável por controlar os níveis de glicose, ou seja, açúcar no sangue, como nós já sabemos, e aumenta cada vez que nós comemos. Ela é antagonista à hormona de crescimento, ou seja, quando aumenta a insulina, baixa a hormona de crescimento. Quando aumenta a insulina, baixa o reparo. Ela pede ao corpo para guardar a energia nas células. A hormona da insulina funciona como uma chave e tem a principal função permitir a entrada da glicose nas células, onde a glicose e o açúcar será usado como energia, estimulando a síntese de proteína e crescimento celular. Eu vou só aqui voltar atrás para lembrar que a hormona de crescimento ela pede ao corpo para trocar a gordura por energia, para libertar a glicose no sangue. Ou seja, começa a descer a glicose e esta hormona vai indicar ao fígado para ir buscar reservas à gordura para libertar, para as gorduras serem processadas no fígado, para então aumentar a glicose no sangue. E a insulina faz exatamente o contrário. Ela acessa esse mecanismo, a partir do momento em que nós temos comida, cessamos a queima de gordura porque já temos glucose a entrar no nosso sistema sanguíneo. Ou seja, a insulina diz à célula que os tempos são bons para se replicar.
E como é que nós ligamos isto ao cancro? O que é que nós sabemos hoje em dia? Que a insulina elevada está bem documentada como ligada ao desenvolvimento de várias doenças, incluindo a progressão e prognóstico no cancro. Então, temos várias revisões já a indicar que quanto maior a insulina, pior os prognósticos e mais incidência de cancro. O que é que nós vamos reter aqui da segunda parte então? O nosso corpo está geneticamente adaptado para a restrição calórica. É na restrição calórica que o nosso corpo vai reparar danos. Então nós precisamos estar em restrição calórica para o nosso corpo reparar estes danos. Então o nosso corpo vai sensibilizar células que estejam a necessitar de reparo e vamos direcionar genes que são chamados genes shirtianos. Portanto, temos a ativação de proteínas shirtianas em jejum, nesta restrição calórica, que vai fazer com que haja este reparo destes danos. A comida aumenta a insulina e a insulina é um crescimento, é um marcador de crescimento celular. E maior a insulina está ligada a mais cancro e pior prognóstico. Eu acelerei aqui um pouco a parte inicial, pronto, porque já estávamos aqui a começar um pouco depois da hora. Portanto, porquê é que nós envelhecemos? Portanto, é dito que a idade é dada como um fator de risco para cancro. Por exemplo, vamos falar da proteína colagênio. O colagênio é uma das proteínas mais abundantes, 30%, e é uma proteína que dá elasticidade à pele. À medida que vamos envelhecendo, essa proteína começa a perder a sua função. Porquê? Porque é que nós começamos a ter rugas e começamos a perder esta elasticidade na pele. Então vamos pensar desde o início. À medida que as replicações vão acontecendo nas células, cada vez que a nossa célula se replica, pode ocorrer a perda de parte do seu código genético, porque pode ocorrer a perda de parte dos telómeros que mantêm o código genético estável, poderá acontecer por stress, deficiências nutricionais ou simplesmente por, já vos vou mostrar depois um vídeo a seguir, como esta replicação é tão rápida que podem simplesmente acontecer algumas trocas. Então o que acontece, sempre que nós nos vamos replicando, vamos pensar no nosso código genético inicial, quando nós nascemos como um livro de receitas. Mas cada vez que as nossas células replicam, este livro de receitas vai perdendo parte dos seus ingredientes ou parte das suas letras. As letras vão ficando trocadas. Ainda se consegue fazer o bolo, mas cada vez mais fica diferente do original, podendo até perder completamente a sua função. E a isto chamamos envelhecimento. Com as divisões celulares, portanto, a reter daqui, vamos perdendo parcelas do nosso código genético, e essas, por vezes, são genes que poderiam, por exemplo, fazer a replicação da elastina, e essa elastina perde a sua função como teria também. Por isso é que a pele vai perdendo a elasticidade, depois parte da sua informação, como deveria ser produzida e agir, vai-se perdendo com o tempo. Claro que isto é uma forma muito simplista de explicar as coisas, mas a ideia é exatamente trazer uma forma simples de conseguirem falar com os vossos pacientes, uma forma também mais prática de falarmos, de conseguirmos transmitir a informação para que as pessoas entendam no seu dia-a-dia. Portanto, as enzimas e proteínas que deveriam fazer a elasticidade vão deixando de saber como agir, pois já não têm as chaves todas, vão perdendo a sua identidade. E a perda de identidade é algo que eu também gostava que retessem, porque é algo importante no desenvolvimento do cancro. Portanto, estas perdas de informação devido ao envelhecimento, até agora em humanos, são irreversíveis, porque já existem alguns estudos em alguns animais, e está a ser feito em Silicon Valley, um grande investimento exatamente na reversão do envelhecimento, portanto bilhões estão a ser lançados nessa área, porque já se conseguem fazer um tracking de algumas proteínas que levam a esta divisão, já se está a tentar conseguir reverter parte do envelhecimento, só que não se consegue estabilizar, ou seja, reverte-se, mas depois evolui para cancro. Portanto, quanto mais replicações se der na célula, mais depressa se perde a sua informação genética. Então, vamos percebendo que aos poucos vamos perdendo neste código genético pequenas partes de informação. Ou seja, o gene A, que era responsável pela mitose, que era responsável pela replicação celular, lembrando, pronto, podemos chamar esse gene como se fosse a insulina. Claro que isso não é um gene, é uma hormona, mas só para terem mais ou menos uma aproximação de ideias. É o que diz às células que os tempos são bons e repliquem-se. Então, se repliquem, vamos ativar esse gene A para fazer essa replicação. No entanto, existem estratégias que podem prolongar a vida e reparar a célula antes de se dividir. O jejum, por exemplo, já demonstrou ter um efeito na longevidade. Ou seja, se nós temos estes danos no nosso código genético, existe forma de nós conseguirmos aos poucos irmos corrigindo esses danos.
mas para isso não podemos estar sempre a comer. Temos que passar mais algum tempo em jejum. Infelizmente, a nossa sociedade ocidental já eliminou o jejum do nosso dia-a-dia. Ainda existem algumas religiões que ainda mantêm. E isso é algo que é benéfico, que se traz do passado e que realmente ajuda muito. Portanto, reparação genética. Claro, estamos a falar de pessoas saudáveis, ok? Portanto, temos de ter a noção de que estamos a falar para já em pessoas saudáveis, estamos a falar de estilo de vida. Ainda não chegamos à parte de um doente oncológico. Os nossos computadores, para executarem as suas funções e para só entenderem um pouco aqui do código genético, tudo o que vocês veem na televisão, tudo aquilo que é criado em computador, toda a inteligência artificial, tudo o que existe hoje em dia de eletrónica corresponde a um código binário de 0 e 1. A combinação entre estes 0 e 1 é que faz o vosso computador fazer todos os programas que faz, é o que faz um arquiteto conseguir desenhar um arranha-céus. Portanto, apenas estas informações em 0 e 1 nós conseguimos já ir ao espaço, criar foguetões que aterram à retaguarda novamente. Portanto, só com estes códigos de 0 e 1 já conseguimos fazer muita coisa. Agora imaginem que o nosso código genético não tem 2, mas tem 4 letras. Ou seja, é duplamente mais complexo do que tudo aquilo que nós já criámos até hoje. Portanto, o livro original tem a receita completa. Na divisão celular vamos perdendo partes da informação porque vão ocorrendo pequenos enganos na cópia do código genético por diversas razões. Portanto, vão acontecendo estes pequenos erros. Vamos indo agora ver um pequeno vídeo que mostra exatamente em tempo real como é que se dá o processamento de novo RNA mensageiro, portanto, como é que o nosso código genético é lido e a complexidade, portanto, desta é mais ou menos a velocidade normal em que acontece dentro das vossas células, em que cada bocadinho que está a sair dali são genes que estão a ser lidos a esta velocidade e copiados, ou seja, a célula tem que copiar estes genes, tem que copiar estes genes, não tem que copiar esta informação sem se enganar, ou seja, centenas e centenas de letras por minuto. Portanto, o que acontece? No entanto, o nosso sistema tem ferramentas para reparar esses erros e consegue apanhar muitos, ou nós não sobrevivemos por muito tempo, pois acontecem cerca de 10 mil a 1 milhão de danos por cada célula por dia. Ou seja, entre 10 mil a 1 milhão de danos de erros de código em cada célula por dia. É normal que alguns então escapem ao nosso sistema de detecção e de reparo, e por isso nós também vamos envelhecendo. Agora, se isto já acontece naturalmente, vamos imaginar que vocês estão a tentar copiar um livro de cálculo enorme, gigantesco, a esta velocidade e ao mesmo tempo têm alguém a gritar convosco, estão num ambiente poluído, estão completamente inflamados, não conseguem ver bem porque não conseguem ver bem o livro. Quantos erros é que vocês acham que vão criar a mais? Portanto, se isto já acontece naturalmente, o que podemos dizer dos indivíduos que nem sequer cuidam da saúde? Ora bem, portanto, existem diversos mecanismos para a reparação genética, não vamos abordar eles porque senão ficaremos aqui muito tempo, mas só para terem a noção. Portanto, temos aqui 6 maioritariamente, que nós podemos corrigir danos, por exemplo, o reparo por estação de bases, corrigir danos menores como bases alteradas ou bases oxidadas, portanto, conseguimos corrigir essas bases. Se houver uma incompatibilidade dentro dessas letras, portanto, reparo por incompatibilidade, corrigem erros de pareamento de bases que ocorrem, vamos só avançar. Portanto, existem vários tipos. Reparo por excisão de nucleótidos, reparo por recombinação homóloga, corrige as quebras de fita, porque as fitas de ADN também podem quebrar. Reparo por junções de quebra de fita, mas utilizam um mecanismo diferente, em que colam a fita ao contrário, e a versão direta, que não tem que ser, ou seja, esta estrutura a fazer esta reparação, mas algumas enzimas específicas, como as metiltransferases, podem também ajudar nesta replicação. Portanto, como é óbvio, isto acontece muito rápido dentro das nossas células, está a acontecer neste momento, aqui neste momento em que nós nos encontramos agora. Portanto, aqui, sendo assim, como é que aparece então o cancro? Como é que aparece o câncer? Para já vamos reter que com o envelhecimento vamos perdendo informação genética. Quanto mais comemos, mais replicamos. Existem estratégias que podem atrasar o envelhecimento. Existem danos diários ao nosso ADN por fatores endógenos, que podem ser potenciados por fatores exógenos. Portanto, endógenos é quando a nossa própria célula se engana na replicação. E, por exemplo, só para vos dar aqui uma noção que
Para estas enzimas se ativarem e manterem esta estabilidade, é necessário zinco, B12 e ácido fólico. Então, pessoas deficientes em zinco, B12 e ácido fólico vão ter uma maior instabilidade destas cópias. Portanto, temos estes danos, que são endógenos porque simplesmente o nosso corpo engana-se a copiar, mas podem ser potenciados por fatores exógenos, que é o nosso estilo de vida, e o nosso corpo tem também a capacidade, no entanto, de reparar, porque o ideal era, existe um dano numa célula, vamos matar essa célula para que ela não vire um cancro, e assim vivemos para sempre. Só que se isso acontecesse, nós já não tínhamos células, já não existíamos, morríamos no instante. Portanto, o nosso corpo tem que reparar para nos permitir ter longevidade. Vamos então falar isto já foi falado também na primeira... Já foi feita uma abordagem no primeiro dia do congresso, mas vamos aqui passar. As células normais crescem e dividem-se, mas têm muitos mecanismos que controlam esse crescimento. Se elas estiverem danificadas, existe um travão que impede essa divisão até elas estarem reparadas, ou seja, a reparação é necessária à vida. Se não puderem ser reparadas, então elas cometem apoptose, que é um suicídio, uma morte programada. Se a célula entende que já não está apta para o sistema e que não consegue fazer a reparação, ela vai ser dada início um processo de morte programada. Vamos imaginar então que temos um dano às nossas mitocôndrias. As mitocôndrias são a base da maior parte das nossas doenças crónicas. Portanto, existe danos às mitocôndrias. Essas mitocôndrias vão começar a, por exemplo, verter citocromo C para o plasma, para fora da mitocôndria. E elas vão se ligar a um complexo que se chama Wheel of Death, criando um apoptossomo. E, à medida que ele vai ficando cada vez, vamos pensando que vai ficando cada vez mais pesado, ao ponto de começar a girar esta roda, que vai chamar o quê? Vai chamar determinadas caspases, e essas caspases vão levar à desconstrução celular organizada e fagocitada. Ou seja, todo este mecanismo é muito bem organizado. Para quê? Para que o material genético daquela célula seja todo consumido e seja todo reciclado, sem que nada saia para contaminar o ambiente. Ao contrário, por exemplo, de quando fazemos terapias de radiação, que entra uma célula, ou quando existe, por exemplo, queimaduras solares, ou seja, quando a célula entra em necrose, que não passa por este processo, a célula pode até simplesmente rebentar e fazer um spill todo o seu material genético para o ambiente, causando alto processo de inflamação. Portanto, a reter daqui que o normal funcionamento das células, elas entram em apoptose, e essa apoptose é uma desconstrução celular muito organizada. Mas vamos pensar, e se os danos tiverem sido feitos no ADN aos genes que deveriam ativar a apoptose? Ou seja, se essa célula, estamos a carregar no botão, mas não acontece nada, porque perdeu o gene que iria ativar ou perdeu a parte genética que iria ativar esses processos de bloqueio ou de morte celular. Estas células danificadas que não morrem chamam-se células senescentes, ou seja, elas têm danos, deveriam morrer, mas mantêm-se vivas. Portanto, para ser considerado um cancro, uma célula tem que agir sobre um certo comportamento. Então, ela tem que conseguir fazer invasão, tem que conseguir fazer metástases, ela tem que perder os inibidores de crescimento, ou seja, nossas células deveriam ter uma inibição ou deviam se replicar apenas X vezes, e estas não. Estas crescem e multiplicam sem parar. Elas têm que evitar a apoptose, que é a morte celular. Elas têm que ativar a replicação ilimitada. Elas têm que ativar a angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos à sua volta, para lhes dar alimento. Elas têm que suster os sinais de proliferação, que são citocinas que vão enviar para o ambiente para aumentar, por exemplo, a angiogênese e até às vezes recrutar certas células para agirem em seu auxílio. Estas células têm mutações e instabilidade genómica. Estas células promovem marcadores de inflamação, porque como já falámos também nas outras lives, esses marcadores de inflamação vão ser fundamentais para levar depois à destruição, por exemplo, de massa muscular, para gerar depois então aminoácidos e outros compostos para poder alimentar o cancro também e para continuar a criar mais angiogênese. Tem que saber evitar a destruição solar por células imunes, porque as nossas células tanto podem morrer por suicídio ou podem ser mortas por células de ataque.
e tem que ter uma desregulação do seu metabolismo, que é chamado efeito Warburg. Depois já vamos falar mais dele. Portanto, já foi aqui dito também, mas gostaria de perguntar se o cancro é genético. O que é que vocês acham? Se o cancro é genético ou não? Então, com o que nós já vimos para trás, 5% do cancro é genético, 95% do cancro é epigenético, ou seja, existem polimorfismos que podem levar a um mau funcionamento de um gene. E vamos imaginar que a pessoa nasceu e por algum motivo, quando a pessoa foi formada, quando foi formado as suas células-mãe, poderia haver um conjunto de células que sofreu um polimorfismo e que nesse polimorfismo pudesse ter sido, por exemplo, na próstata ou coloretal, portanto, tivesse uma destas mutações que estão aqui descritas. E o que acontece? Que esse polimorfismo era, por exemplo, responsável pela reparação do ADN. Ou seja, essa pessoa não consegue reparar o ADN. Não é que aquele gene lhe vá dar cancro, é simplesmente aquele gene tem uma função que está alterada e o organismo não consegue fazer essa função e, como tal, vai sofrer pela ausência dessa função. Vamos imaginar que seja uma reparação do ADN, então a pessoa terá uma quantidade de danos mais acumulados. Ou seja, essa pessoa vai, enquanto deveria, por exemplo, o envelhecimento chegar aos 60 ou 70 anos, se calhar vai tê-lo aos 30 ou 40 anos, naquele tipo de células. No entanto, não haverá nada que possamos fazer para diminuir esses danos? Então, já sabemos que 5% do cancro é genético e 95% é epigenético. O que é epigenética? Epigenética é o nosso estilo de vida. Ou seja, vamos pensar que os genes é o nosso piano. Vocês deram-nos um piano e o piano está um pouco desafinado, mas se vocês tiverem um ótimo pianista a tocar, ele consegue fazer uma bela música. E que é a mesma coisa. Ou seja, se nós tivermos, por ao contrário, se nós tivermos um ótimo piano, mas quem vai lá tocar nunca aprendeu a tocar piano, vai fazer uma péssima música, certo? Portanto, aqui é a mesma coisa. A nossa epigenética, aquilo que nós fazemos no nosso estilo de vida, aquilo que nós comemos, o que nós pensamos, por acaso eu aqui não abordei a parte psicoimunológica, não tive tempo, porque é muita coisa para falar. Vou tentar acelerar aqui mais um bocadinho, mas vamos a isso. É o que vai então ditar a maior parte dos cancros que aparecem, seja pelo tabaco, seja pelo álcool, seja pela dieta. Portanto, uma dieta causa disbiose, causa inflamação, e a inflamação vai causar os mesmos processos que o próprio cancro também recruta. Portanto, vamos falar então aqui do efeito Warburg. Então, as células saudáveis produzem energia através do ciclo Krebs, como nós já sabemos, e da fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria. Portanto, dentro da mitocôndria existe este ciclo de Krebs que vai ser fundamental para nós gerarmos energia. As células cancerígenas, no entanto, têm mitocôndrias danificadas. Ou seja, estas células cancerígenas, a sua mitocôndria não funciona. Ou tem muitos danos nessas mitocôndrias. E, como tal, a sua respiração não é eficaz. E essa célula tem que arranjar uma forma diferente de produção de energia. Muitas das vezes, quando não temos respiração, a célula simplesmente morre, não há energia, mas conseguindo adaptar outro mecanismo de sobrevivência, elas conseguem produzir energia através de um modelo antigo que nós já vimos, que é a respiração anaeróbia, e através da fermentação. Ou seja, esta célula volta ao passado, quando não existia oxigênio, e consegue sobreviver fazendo na mesma fermentação e uma respiração anaeróbia. Ou seja, a célula cancerígena não consegue respirar normalmente e vai buscar mecanismos ancestrais de respiração que ocorrem no citosol e não na mitocôndria. Estes mecanismos são muito menos eficientes em termos de produção de energia, como também já falámos nas primeiras aulas, e exigem uma grande necessidade de glucose, de açúcar, para funcionar. Mas também a glutamina participa neste processo. Vamos só falar da glucose. Vamos pensar então que uma molécula de ciclo de Krebs, no ciclo de Krebs, uma molécula de glucose, vamos pensar uma molécula de açúcar, gera 38 energias, 38 ATPs. Portanto, o normal funcionamento das nossas células, uma molécula de glucose, gera 38 ATPs. Na respiração anaeróbia, uma molécula de glucose gera apenas 2 ATPs. Então estas células vão precisar de uma enorme demanda de glucose. Porque é que a pessoa perde peso rapidamente e porque é que a pessoa entra em caquexia? Exatamente porque, ao aumentar estes processos inflamatórios, a célula precisa de energia, então aumenta muito os processos inflamatórios também para gerar esta energia a mais, por assim dizer. Um dos produtos desta respiração é a desidrogenase láctica. Um dos produtos, ou seja, além de libertar
além de só libertar estes dois ATPs, nós podemos ter aqui um marcador interessante para avaliar em análises clínicas, neste caso o LDH, pois é um marcador que pode ser pedido em análises clínicas para avaliar se existe fermentação aumentada, ou seja, se o corpo está a acidificar em demasia, é porque existe alguma coisa, é porque se o corpo está ácido e estas células vivem em meio ácido, ou seja, estas células para se conseguirem sobreviver, elas vivem em meio ácido, porque o oxigênio, a oxigenação vai danificá-las e elas irão morrer, por isso é que elas não entraram em apoptose exatamente por já não terem mitocôndrias capazes de promover esse efeito. Outro marcador interessante, também a vitamina B12 pode estar muito aumentada devido à destruição muscular e devido à inflamação causada pelo tumor, por ser necessária uma divisão celular grande, ou seja, o tumor replica 18 vezes mais rápido do que uma célula humana e como tal ela também vai precisar de fatores de replicação de mitose celular e a vitamina B12 entra muito na mitose celular. Portanto, como é óbvio, dois marcadores interessantes, vamos só falar aqui destes, porque é muita coisa para falar, LDH e vitamina B12. Angiogênese. Portanto, outra das coisas que nós não vamos passar por todos, vamos só falar aqui de alguns. O tumor expressa diversas proteínas que o ajudam a crescer. Ele liberta certas citocinas, como IL-6, VEGF, TNF-alfa e IL-1B, e pensem nele como uma ferida. Como uma ferida, eles indicam ao corpo que há uma lesão. Quando vocês fazem um corte, há uma lesão. Existe uma inflamação. O que é que acontece? Existe, através destas pressões, um crescimento de vasos sanguíneos na direção da suposta lesão, neste caso ao tumor, para ele se poder alimentar. E elas, inclusive, sequestram outras células para trabalhar para si. Esses vasos, a maioria das vezes, crescem sem qualquer organização, porque não pertencem ao nosso sistema genético, ou seja, simplesmente estão a ser libertadas estas citocinas e podem crescer de qualquer forma. E até mesmo com ligações abertas sem qualquer finalidade, que poderá causar saída de plasma, causando edema, por isso é que às vezes certos cancros vocês veem um grande edema a acontecer, causa inflamação e destruição dos tecidos em volta. Os maus hábitos e estilo de vida também aumentam essas mesmas citocinas, potenciando o aparecimento destas doenças. Portanto, as mesmas citocinas que o tumor envia para a circulação são potenciadas e acontecem sob stress, sob má alimentação, sob tabaco, sob poluição. Portanto, a reter isso, que estas mesmas citocinas enviadas pelo tumor, quanto mais citocinas, mais proliferação. Então, a reter, a célula cancerígena faz a sua respiração no citosol da célula e não na mitocôndria. A produção de energia da célula de cancro exige muito mais glucose, neste caso açúcar. A célula cancerígena perdeu os seus mecanismos de autorregulação e de suicídio e é capaz de criar a própria circulação sanguínea e enganar o sistema imune. Estas células senescentes acumularam danos, mas não morreram como era suposto e, como uma ferida, constantemente enviam sinais de inflamação para criar vasos sanguíneos à sua volta e receberem alimento. Ok, no meio disto tudo, então, o que é que causa então o câncer, não é? Onde é que tudo começa? Já sabemos que existem vários mecanismos para reparar o nosso ADN. Naturalmente, já existem erros de codificação durante as cópias genéticas, ou seja, os nossos fatores endógenos. Pode haver trocas de bases, existem bases oxidadas, lesão no ADN, quebra de fitas. Portanto, neste processo pode acontecer estes danos. Mas também podemos já ter nascido com ADN danificado. Podemos ter mutações devido a déficits nutricionais, que podem levar a aberrações cromossómicas e instabilidade genética, por exemplo, já falámos de B12 e ácido fólico. Podem ser causados por radiação, podem ser causados por vírus. Porquê? Porque os vírus cortam parte da fita da ADN para se alojar no hospedeiro. Dependendo da zona afetada, que eles vão cortar e colocar o seu código genético, podem ter efeitos nefastos. Falta de sono. Quem não dorme o suficiente, quem dorme más horas, aumenta todos os fatores também de necrose tumoral, aumenta a resistência à insulina e diminui as células NK. E células NK são as células especializadas em matar tumores. Uma noite em que se durma apenas 5 horas é o suficiente para baixar em cerca de 50% a expressão de células NK. Portanto, temos que mesmo corrigir o que se passa hoje em dia no nosso dia-a-dia. Tabaco e álcool, já nem vamos abordar isso porque já é mais do que sabido. Metais e tintas, metais pesados e tintas que nos pomos, tintas de cabelo, entre outras coisas, tintas de recibos, tudo isso vai causar também danos se forem absorvidas para o corpo. E depois já sabemos o mais básico: stress, obesidade, sedentarismo, consumo de alimentação inflamatória, tudo isto vai aumentar. Pesticidas e poluição. Existem inúmeros, mas nós não conseguimos abordar aqui todos. Vamos só falar de alguns.
Vamos começar então por ter nascido com um ADN danificado. Eu vou trazer este tema, pode ser um pouco sensível, mas que eu acho que é muito importante nós começarmos a olhar para isto e entender porque é que cada vez mais crianças estão a ter estes problemas, a crescer com problemas autoimunes. Então onde é que tudo começa? Programação genética. Então, a gravidez é a etapa mais importante da vida, onde as células-mãe, que se estão a replicar agora no início, com o código genético original, vão dar origem aos órgãos do futuro adulto. Ou seja, tudo aquilo que as mães façam nestas janelas influencia estas estruturas para o bem ou para o mal. E lembrando que os tóxicos passam pelo cordão umbilical. Aqui neste gráfico vocês conseguem ver as janelas de tempo em que as diversas estruturas se vão desenvolvendo durante a gravidez. Estas alterações que ficam para a vida, ou seja, estas alterações ficam para a vida. Podemos mudar a epigenética quando nascemos, que é o estilo de vida, aquilo que nós fazemos, mas não a genética. Por exemplo, eu apontei aqui para a questão do coração. O coração desenvolve-se entre a terceira e a quinta semana. E muitas mães nem sequer sabem que estão grávidas até a sexta semana. O sistema imunológico desenvolve-se entre a oitava e vai até ao final e vai até à adolescência também, mas o sistema imunológico começa logo desde cedo, desde a barriga da mãe, a desenvolver-se. Então o sistema imunológico começa desde o início, desde a gravidez, a desenvolver-se. Porque é que estamos a ter tantas alergias, doenças autoimunes e cancro agora nas nossas crianças? Portanto, o sistema imunológico começa na terceira semana e vai até aos 12 até 20 anos de idade. E isto inclui tudo aquilo que é feito na adolescência. Temos diversos disruptores endócrinos, também já associados ao aumento de autismo, de esquizofrenia, déficit de atenção. Portanto, vários poluentes que nós colocamos no nosso dia-a-dia, que colocamos no nosso corpo, especialmente mais as mulheres até do que os homens, seja as panelas de alumínio, panelas de antiaderentes, sejam riscadas. Novamente já falámos das tintas, daqueles papéis térmicos, de recibos, detergentes, pessoas que gostam de lavar a louça sem luvas, tintas de cabelo, poluição nas águas, metais tóxicos também nas águas, porque muitos especialmente quem vive, por exemplo, não sei se vocês vivem ou não, mas como nós em metrópoles, em que já temos várias canalizações muito, muito antigas, e todas as maquilhagens, como sejam biológicas, que são absorvidas para a pele, tudo isto são disruptores endócrinos que vão alterar a forma como as nossas hormonas agem, e isto terá depois efeitos também no bebê. Já sabemos também, eu vou deixar aqui só por alto também para poderem ver, diversos aditivos que nós consumimos, como o aspartame, por exemplo, já são também considerados carcinogénicos. E lembrando que uma mãe que esteja grávida de uma menina está grávida de a menina, da sua filha e dos seus netos, porque dentro do bebê já está, neste caso quando é menina, já está formado os seus óvulos. Portanto, também vai influenciar as próximas 2 gerações. E um mau começo pode durar a vida inteira. Pronto, isto aqui já foi o que nós já falámos também. Eu trouxe esta parte da gestação porque eu acho que é importante nós realmente começarmos a olhar e os próprios sistemas educacionais e os próprios sistemas de prevenção têm que ir ao início, têm que ir realmente ao que nós não fazemos, que é olhar para tudo. E quando não fazemos políticas de prevenção, podemos continuar a esperar que este tipo de patologias continuem a aumentar. Portanto, o meu avô comeu e bebeu e fumou a vida toda e viveu até aos 100 anos. A questão é que quantos danos nós já acumulamos no nosso ADN só nos últimos 100 anos, desde a Revolução Industrial, desde que apareceram estes tóxicos, desde que houve este excesso de comida, desde a radiação na cabeça para matar piolhos, por exemplo, que era um protocolo médico que faziam raio-x para matar os piolhos na cabeça das crianças, e depois tiraram o raio-x, começaram a meter tóxicos na cabeça, também das crianças, depois dos pesticidas, mercúrio, aquilo que tudo nós ingerimos. Quantas gerações seguintes irão sofrer com doenças autoimunes, neurológicas e cancro, devido aos erros que nós fizemos num espaço tão curto da nossa existência? Será que há relação entre o aumento de várias doenças e o estilo de vida e toxicidade? E
Quando será o estilo de vida saudável? Um tema obrigatório a ensinar às nossas crianças logo desde as escolas. Lembrando, novamente, para manter uma mente aberta, porque existem coisas que nós podemos sempre aprender. Muito bem, falámos de algumas causas, vamos falar agora da questão de como é que nós podemos nascer com um ADN danificado. Vamos agora falar da poluição. A poluição em químicos tóxicos, aqui temos a ver um vídeo, por exemplo, com um perfume, causam disrupção endócrina e com isso alteram o funcionamento normal das nossas células. Alguns tóxicos podem causar mutações e lesões ao ADN quando em contato com o organismo. Lembrar que a matéria existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. O que é que isto significa? Que existem tóxicos em metal sólido, como coisas que nós pomos na nossa pele, cremes e outras coisas, como comida; líquido, coisas que nós bebemos e pomos no nosso corpo; e gasoso, coisas que nós inalamos, seja os cheiros da gasolina, seja tabaco. Avançando, mutações, vamos falar aqui de vírus. Vírus e imunidade. Já sabemos que os vírus cortam parte da fita do ADN para se alojar no hospedeiro e criarem cópias de si mesmo. Quando saem depois dessa célula para infectar outras células, este processo repete-se. Vão outra célula, vão também entrar dentro do núcleo e vão fazer a mesma coisa, e cada vez que, enquanto se mantém este vírus ativo, vai havendo este dano a estas células. E novamente, o que é que acontece de danificar em zonas responsáveis pela apoptose celular, ou seja, pela morte programada? Então é de extrema importância ter um sistema imune robusto para atacar e matar rapidamente um vírus. As nossas células NK, as natural killers, são responsáveis por matar vírus e também tumores. Quanto mais fraco o sistema imunológico, mais mutações e replicações o vírus tem, pois tem mais tempo para fazer cópias de si mesmo e se espalhar. A falta de zinco, a falta de selênio, a falta de vitamina D, por si só foram associadas entre 79% e 81% das mortes por Covid-19. Ou seja, o que é que acontece? Nós tínhamos pessoas obesas, inflamadas, com déficits nutricionais de maior extremo, mas desde que estivessem vacinadas podiam dar em todo o lado, com esta infecção constante. E, no entanto, pessoas que cuidavam da sua atividade física eram proibidas de sair à rua. Vamos então agora falar de stress, obesidade e sedentarismo. Portanto, para já, a reter. O cancro é uma das doenças, é uma doença de estilo de vida, mais de estilo de vida do que genética. A gravidez é uma etapa crucial da organização genética e a forma como esses genes irão estar programados na vida adulta. Ingerimos e estamos expostos diretamente a diversos poluentes carcinogénicos porque achamos que é frescura. É frescura, isso é muita coisa, ok? Portanto, quem não se adapta, como nós já vimos desde o passado, a lei do passado, é que quem não se adapta fica para trás. E por isso é que também existe cada vez mais, devido àqueles disruptores endócrinos, cada vez mais taxas de infertilidade a acontecer. Em pessoas jovens, inclusive. Devemos fazer de tudo para ter sempre o nosso sistema imune pronto a atacar e não o deixar desviado a tratar de inflamações causadas pelos maus hábitos. Se eu tiver o meu sistema imunológico a ter que ir corrigir danos porque estou exposto a tabaco, porque estou a comer mal, ou seja, o nosso sistema nunca está pronto a atacar o que era necessário, porque está sempre à procura de outros danos. Cada vez que não dormes, cada vez que comes mal, cada vez que bebes álcool ou fumas, estás exposto a tóxicos ambientais ou xenobióticos, e se tens falta de antioxidantes e nutrientes, estás a criar vários danos a várias células. Então, abordagens terapêuticas. Que soluções temos entre tratamentos? Espero que tenha ficado bem organizado. Bom, qual é que é o conceito que é dado normalmente quando nós vamos fazer uma quimioterapia, ou quando estamos sob um processo oncológico? É: volte cá daqui a 6 meses para ver se está pior ou melhor. Agora, a questão é: será que não há mais nada que nós profissionais possamos dizer às pessoas para fazer no seu dia-a-dia? Então, vamos imaginar, se nós formos a um zoológico e levamos para dar aos chimpanzés, que são 98% geneticamente semelhantes aos humanos, vamos pizzas e bolos para alimentar o animal. O que é que o tratador vai dizer? Isso são maus tratos aos animais, isso não é a comida adequada para um animal. Mas, no entanto, os pais dão aos filhos. Então, e porquê é que não há tanto cancro nos animais selvagens, mas nos animais domésticos têm as mesmas doenças que os humanos, como diabetes e cancro? Portanto, aqui temos uma célula T a atacar uma célula oncológica, e vamos aqui pegar então nas recomendações dadas pelo American Institute of Cancer Research sobre nutrição, atividade física e comida. Portanto, o
que é importante? O que é que eles sugerem? Que temos que ter menos gordura corporal, temos que fazer atividade física, os alimentos e bebidas que promovem o ganho de peso, temos que limitá-los, alimentos e vegetais, no mínimo 400 gramas por dia de frutas e vegetais, portanto, meio quilo de frutas e vegetais por dia, alimentos animais inferior, neste caso, a 500 gramas, bebidas alcoólicas é de evitar, aqui diz limite, mas ainda agora saiu em 2000 e... saiu agora, recentemente, mais outro estudo a indicar que é simplesmente danoso, mesmo em moderadas. Temos que preservar o processo de... ou seja, preservação, temos que limitar o consumo de sal. Certos suplementos podem ajudar, quando nós temos os suplementos, isto é preciso entender que os suplementos ajudam quando nós temos déficits, ok? Portanto, nós temos de saber o que é que estamos a colocar e porque é que estamos a colocar, não é fazer, porque se vamos colocar uma coisa a mais, podemos estar a diminuir outra coisa, porque tudo trabalha em simbiose. A amamentação, as mães devem amamentar, e os sobreviventes de cancro devem seguir as recomendações para a prevenção de cancro. E o que é que nós temos a nível de estudos? Que, pelo menos, mulheres que seguem só 5 destas recomendações têm 60% menor risco de cancro. Eu sei que já estou aqui a passar o tempo, vou tentar acelerar. Portanto, níveis adequados de selénios acima de 100 microgramas estão bem comprovados para reduzir o risco de cancro. Vários alimentos e compostos bioquímicos ajudam na sinalização de vivas da apoptose e regulação celular. Por exemplo, o gengibre estimula o gene P53 que leva à apoptose. Devemos ter filtros, devemos beber uma água limpa sempre que possível, comer biológico sempre que possível, estar atento à lista dos Dirty Dozens, que é uma lista que sai todos os anos para entender quais são os alimentos com maior teor de pesticida, mas eu vou deixar aqui uma dica. Basicamente, comprem biológico aquilo que vocês comem diretamente, comem as folhas. Podem, se não têm dinheiro para isto, tentem comprar então o que tem casca dura, por exemplo, abacates e outras coisas, aí poderemos, se calhar, não ir ao biológico, mas pelo menos aquilo que vocês comem diretamente, comprem biológico. E mesmo assim, para diminuir os pesticidas, deixar de molho em vinagre, com sal e em água morna e depois passar por água, que é a forma de nós reduzirmos, porque infelizmente estamos num mundo tóxico. E outra coisa, não vão comprar às grandes superfícies, vão comprar aos mercados, porque vocês dizem que comer pode ser caro, comer bem. Não, pelo contrário. A questão é que as pessoas hoje em dia vivem num comodismo, que querem ir ao supermercado grande, comprar tudo e mais alguma coisa, e o que acontece é que gastam 3 vezes mais, quando ir ao mercado local é muito mais barato. Já estou farto já me indico isto muitas vezes às pessoas. As pessoas ficam estonteantes com 20 euros, vão ao mercado e trazem 2 sacos de comida, e com 20 euros vão ao supermercado e não trazem nem um saco cheio. Temos que ter bons níveis de imunidade, com vitamina D, zinco e selênio acima de 100. Diminuir a ingestão de açúcar, preferir sempre alimentos de baixo índice glicémico e insulinémico. Quanto maior a glucose no sangue, maior a incidência de cancro. Já está bem comprovado também. Tem aqui várias pesquisas que vocês podem ver. O que é que nós temos que fazer? Diminuir o stress. O stress aumenta níveis de cortisol, e assim como a cortisona, quando em níveis elevados, pode levar à imunossupressão. E lembrar que para produzir cortisol nós precisamos do quê? Vitamina C. Então, se nós estamos a usar a vitamina C para produzir cortisol, não estamos a usá-la para o nosso sistema de defesa, que também precisa de vitamina C para combater as infecções. Por exemplo, quem é que nunca ficou doente após ter um grande pico de stress? Ainda agora, semana passada, por exemplo, tivemos um congresso aqui de nutrição e o dia a seguir ao congresso, a organizadora estava doente. Que atividades é que diminuem o stress? Dançar, abraçar, o toque de pele com pele é a forma mais rápida de diminuir o cortisol. Aqui tem um vídeo meu com a minha parceira de dança, e esta minha parceira foi a primeira perda que eu tive para um tumor, uma coisa que me tocou assim mais forte. Ela morreu com osteosarcoma e foi a primeira abordagem que eu tive a tratar de alguém nesta questão, e aprendi muitas coisas. Aprendi muitas coisas mesmo. Andar descalço na relva, fazer banhos gelados, meditação, também sabemos que a meditação e o controle emocional baixa o IL-6 e baixa o NF-κB, que são fatores tumorigénicos. Ouvir música, portanto, tudo aquilo que nos relaxa a nossa mente vai baixar os níveis de stress, vai baixar os níveis de inflamação. E vamos então ao exercício físico. Célula tumoral necessita de grandes quantidades de açúcar e glutamina para sobreviver, certo? Sobrevive em meio sem oxigênio, ou seja, no meio ácido. E eu aqui por acaso não escrevi, mas lembrem que ela sobrevive em meios ácidos. Quanto mais ácido for o nosso corpo, mais ambiente nós estamos a dar para que eles se proliferem.
O que é que são os ácidos da nossa alimentação? Tudo o que são proteínas e tudo o que são cereais. O que é que são os alcalinos da nossa alimentação? Tudo o que são frutas e tudo o que são vegetais e sementes. Portanto, nós temos que ter sempre um rácio maior de frutas e sementes e vegetais no prato do que os cereais e as proteínas. O que é que as pessoas fazem? Vão comer, enchem primeiro o prato com arroz, com carne e depois põem uma folha de alface. Uma folha de alface não dá para bater as 400 gramas de frutas e vegetais por dia. Quem tem menos massa muscular também já ouvimos nos outros, eu não abordei isto aqui porque nós já falámos disso também nas primeiras lives do congresso. Quem tem menos massa muscular morre mais rápido, o cancro aumenta a inflamação, tem um sistema imune, está aqui um erro que tinha corrigido, mas depois ficou, sistema imune, o cancro também prolifera num sistema imune que está deprimido, aumenta o stress oxidativo. E então, o que é que o exercício faz? Então, enquanto precisa de açúcar e glutamina para sobreviver, o exercício físico dirige a glucose para os músculos e repara os músculos do treino com a glutamina. Ou seja, estamos a retirar meios ao cancro, ao tumor. Estamos a retirar um pouco de meios. O que é que acontece? O oxigênio, quando nós estamos parados, o nosso corpo, a oxigenação pode não chegar às zonas mais periféricas, especialmente uma pessoa obesa, porque a célula é tão grande que os vasos sanguíneos não chegam a todo lado e não consegue sequer transportar oxigênio até lá. Então, o oxigênio é fundamental para fazer o quê? Uma oxigenação periférica, levar oxigênio dentro destas células, que às vezes é o que falta para entrar em apoptose, para fazer reativar estas mitocôndrias. Por outra coisa que eu também não coloquei aqui, mas muito importante, o treino é fundamental, somente, por exemplo, treino cardio em jejum, é fundamental o treino, nós fazemos novas mitocôndrias, nós criamos a biogénese mitocondrial, e isto pode ser às vezes o suficiente para dar àquela célula novas mitocôndrias que vai dar nova energia para ativar todo o sistema de morte celular. Portanto, o treino esqueci de escrever isto, não sei porquê, mas o treino é fundamental para a biogénese mitocondrial, porque no cancro o que nós sabemos é que temos deficiência das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias estão danificadas. Quem tem menos massa muscular morre mais, o treino aumenta a massa muscular. Estou aqui um bocado à pressa já com o nosso tempo, que eu não quero fugir muito do tempo, peço desculpa, mas espero que estejam pelo menos a aprender alguma coisa ou que possa dar alguma informação. Ele aumenta a inflamação, o cancro, e o nosso treino, o que é que ele faz? O treino, a atividade física, tem um efeito protetor e anti-inflamatório pós-exercício. O sistema imunológico é baixo e é deprimido no cancro. O nosso exercício físico estimula e melhora o sistema imunológico e linfático. Lembrem-se que o sistema linfático é para onde passam as vossas células de defesa. E vocês têm, por exemplo, para o sistema sanguíneo temos o nosso coração, que é a nossa bomba. Mas nós sempre nos mexemos durante toda a nossa evolução, ou seja, nós nunca precisamos ter uma bomba para o sistema linfático. Porquê? Porque a bomba do sistema linfático é a contração muscular, então nós precisamos nos mexer, torcer, dar para cima e para baixo, precisamos mexer o nosso corpo para fazer realmente essa drenagem. O cancro aumenta o stress oxidativo e nós com o treino temos uma maior tolerância celular ao stress oxidativo. E o que é que nós sabemos também? Que já sabemos que o treino o ideal, quando é possível, deve ser feito em alta intensidade. Porque isto, se agora também um estudo muito interessante, que reduz cerca de 70% o risco de metástase. Não escrevi ali metástase, mas faltou. Portanto, reduz cerca de 70% o risco de metástase quando é feito em alta intensidade. E isto porquê? Eu tive, na altura, quando estava em tratamento, a testar tudo isto e na altura comprei até um medidor de glucose. E o que é que eu comecei realmente a notar? Porque sempre se dizia que era importante fazer exercício físico, mesmo que fosse baixa intensidade. Mas o que é que acontece? Quando nós começamos a treinar, existe um processo que é a gluconeogênese no fígado, ou seja, o nosso corpo sabe que está a treinar e o que é que ele vai fazer então? Ele vai sinalizar ao fígado para libertar a glucose, porque podemos estar a correr, podemos precisar, percebemos que a glucose vai baixar, então rapidamente temos uma daquelas 4 hormonas a sinalizar o fígado para quê? Manda glucose para a circulação porque ele está em atividade física. E o que é que acontece? Cerca de 10 minutos depois de começarmos a treinar, se for em baixa intensidade, mesmo em alta intensidade, mas 10 minutos depois do treino, vocês fizerem uma medição à vossa glucose, vocês têm uma glucose semelhante a como se tivessem comido. Uma glucose acima de 140 ou 150, se for o caso. Mesmo, eu tive estes níveis, mesmo estando a fazer dieta cetogénica, sem consumir nada de hidratos naquela altura quando estava em tratamento, por exemplo.
mesmo sem ter hidratos, consegue chegar a estes picos. Portanto, quem come, provavelmente ainda terá mais. E por isso nós estamos a ver que a baixa intensidade faz gluconeogênese e vai aumentar a glucose no organismo. Então o que é que nós fazemos? Temos que fazer durante mais tempo. Se só consegue fazer baixa intensidade, a pessoa está acamada, está muito limitada, mexam qualquer coisa, mexam os braços, mexam as pernas, mas durante mais tempo. Se a pessoa ainda tem condições físicas, se descobriu agora e ainda se consegue mexer, ótimo. O problema é que a maior parte das pessoas só fazem alguma coisa quando já têm dor. Só fazem alguma coisa quando já não conseguem mexer. E às vezes é tarde demais. Isto tem que ser logo a primeira abordagem terapêutica, tem que ser logo a primeira coisa a ser feito. Eu vou dar aqui uma lista de alguns exercícios para fazerem, portanto é fazer esta combinação de exercícios que aumenta muito a frequência cardíaca, por exemplo, tentar manter isto aqui durante uns 15 a 20 minutos e vão ver que já tem aqui um bom aporte sanguíneo. Deixo mais alguns exercícios diferentes para ir fazendo durante 60 segundos, fazendo aqui 2 ou 3 séries destas, para não vamos aqui abordar por eles, mas a ideia destes exercícios é o que é estimular exatamente todas estas vias linfáticas, ou seja, fazer torções da parte intestinal, torções do nosso organismo, para que nós consigamos então fazer que haja esta oxigenação periférica. Portanto, que soluções é que nós temos entre tratamentos e qual é que é o conselho mais dado? E muitas vezes aquilo que nós ouvimos é, não há estudos. Vocês já viram atrás que há bastantes estudos. O que acontece é que a maior parte dos profissionais infelizmente não se atualiza. E quando se atualiza-se em congressos médicos, e esses congressos médicos são praticamente sempre financiados pelas grandes farmacêuticas, ou seja, não se vai ouvir falar de... Eu já estive nesses congressos, portanto eu sei, e foi várias críticas que eu fiz diversas vezes, que não falam de exercício físico, não falam de alimentação, e eu questionava o porquê, e diziam não há estudos, simplesmente não estão a ser colocados aqui no estilo de vida. E aquilo que eu vos pergunto é, vocês querem ser um profissional de doença ou querem ser um profissional de saúde? Porque se vocês só estudarem sobre doença, vão saber pouco sobre saúde. E nós precisamos de muitos profissionais de saúde. Portanto, abordagens terapêuticas a fazer. As sirtuínas são enzimas codificadas por genes que têm uma função muito importante no reparo do ADN e longevidade e resistência ao stress. Elas são ativadas durante o sono e em jejum. E o resveratrol, presente na casca da uva preta, é também capaz de ativar estas enzimas. Alguns fármacos estão a ser estudados para esta ativação, mas novamente, estas sirtuínas, quando nós estamos em jejum, elas vão se translocar até à parte do ADN, como nós falamos ali ao início, algumas enzimas que ajudam no reparo do ADN e vão procurar por danos e corrigir esses danos também. Só que isto só acontece quando nós estamos em jejum, porque quando nós não estamos em jejum, elas estão a fazer outras funções. Dieta cetogénica foca na restrição calórica e foca em fazer um shift metabólico para o uso de corpos cetónicos, ou seja, em vez de usarmos a glicose e termos altos níveis de glucose, o nosso corpo começa a usar corpos cetónicos. E isto porquê? Porque lembra-se que as células de cancro não têm mitocôndria funcional, ou seja, na mitocôndria nós conseguimos usar as duas coisas, conseguimos usar corpos cetónicos da gordura, conseguimos usar a glucose. A célula cancerígena só consegue... Alguns raros cancros conseguem usar também os corpos cetónicos, mas vamos falar da grande maioria. Só conseguem usar a glucose. Ou seja, se nós fizermos um shift metabólico para usarmos os corpos cetónicos nestes pacientes oncológicos que estão em bom estado nutricional, talvez consigamos fazer aqui um shift metabólico e diminuir muito o aporte de energia para estas células tumorais e pelo menos baixar a taxa de replicação para que depois as terapias coadjuvantes, como a quimioterapia e a radioterapia, possam entrar em ação e possam fazer mais danos àquelas células e que não nos façam tanto mal. Ou seja, porque também já está bem estudado que quem vai para estas terapias em jejum consegue ter uma proteção do seu código genético superior e tem um menor risco de metástases. Agora, se nós vamos fazer uma terapia destas que nos causa danos, claramente, e vamos comer a seguir, não vai ser bom. Vamos imaginar que que seria uma pessoa saudável, vou entrar no gabinete médico e vou dizer assim, olhem, eu sou saudável, treino e como bem, mas eu gostaria de fazer uma quimioterapia por prevenção. O que é que o médico vai dizer? Você é louco, porque a própria quimioterapia causa danos, porque nós já sabemos. Então nós temos que fazer o máximo possível. Porquê? Porque o nosso primeiro objetivo num paciente oncológico deveria ser evitar que ele tenha outro cancro. Se nós estamos a tratar um cancro, mas a primeira abordagem, o primeiro foco deve ser evitar que ele tenha metástases. Temos que focar nisto. Agora, atenção, nós não podemos também cortar em excesso os hidratos de carbono, porque o nosso sistema imune precisa de hidratos de carbono para funcionar. E se nós deprimimos demasiado isto, e se uma pessoa não está adaptada,
poderá causar um pior prognóstico. Portanto, temos que saber trabalhar com profissionais que sabem o que é que estão a fazer. Ninguém invente, por favor. Os noutras quimioterapias também têm demonstrado boas taxas de redução de metástase a longo prazo, mas lá, novamente, nunca se treina para uma maratona depois de acontecer. Ou seja, vou fazer quimioterapia, sei que vou ter uma cirurgia daqui a um mês. Só vou fazer jejum lá, não vou preparar o meu corpo antes. Tenho que preparar o meu corpo para isto, tenho que adaptar o meu corpo. E como é óbvio, para fazer um uso metabólico, um shift metabólico para corpos tónicos, demora meses. Portanto, nós, se vamos entrar numa forma fraca num tratamento deste, não dá. Nós temos que estar no nosso melhor. Então, nós temos que estar no nosso melhor sempre. Agora, nestes pacientes, nós temos que ensiná-los, quando saem das terapias, ok, agora vamos trabalhar isto tudo. Voltar à terapia, estamos no nosso melhor, ok, vamos lá então. Então, a reter, o cancro usa glucose para se alimentar, o exercício físico retira-lhe a glucose e mantém a sinalização diária para os músculos. O cancro replica-se 18 vezes mais rápido do que as células humanas, então tens que fazer tudo para diminuir a taxa de replicação e invasão. Diversos hábitos aumentam a inflamação, que ajuda na proliferação do cancro. Diversas estratégias diminuem a inflamação e melhoram a sobrevivência. E o que é que há em comum com os que mais sobrevivem? Os que sobrevivem são aqueles que não ficam só sentados à espera. Para finalizar, eu vou-vos deixar aqui 2 livros muito bons que eu aconselho, que é o Radical Remission, de Kelly Turner, e este livro eu aconselharia mais para quem iniciou o processo, que dá uma esperança. Este livro fala muito de remissões radicais, mesmo em estágios quarto, ou seja, mesmo em estágios de último grau. Porquê? Porque o cancro não mata a 100%, ele mata numa determinada percentagem. Mas há uma determinada percentagem em que o cancro entra em remissão. Então, porquê é que ninguém estuda isso? Esta cientista foi estudar isso. O que é que estas pessoas faziam para realmente conseguirem entrar em remissão no cancro? E mesmo em cancros do último estágio. Portanto, eu aconselho a leitura a isto. E depois, para a metodologia da Metabolic Approach to Cancer, de Nash Winters, em que fala tudo o que nós falamos aqui de uma forma muito mais aprofundada. Que alimentos é que têm que fazer, que suplementação é que têm que fazer, que chás é que têm que fazer, quando é que estão os poluentes, ou seja, aborda todo o funcionamento, como é que nós devemos preparar o nosso organismo quando estamos expostos, neste caso um paciente oncológico, quando estamos expostos a um cancro. E vou-vos deixar aqui uma última nota. Novamente, a minha parceira que faleceu descobriu uma coisa, pronto, isto agora já fechando a formação, isto é uma parte, uma experiência apenas pessoal, que como é óbvio não se pode transpor porque não há, é um N pequeno de 1, em que ela na altura teve um osteosarcoma na perna e só me procurou, ou seja, só aceitou a minha ajuda quando já estava acamada, quando os médicos a mandaram para casa com uma hemoglobina de 6, em que basicamente já não conseguia suportar mais tratamentos e estava só a morfina com dores constantes, dores agonizantes, em que quase já nem conseguia respirar, e foi aí que ela me procurou. E a verdade é que já foi um estágio, pronto, deram-lhe 2 semanas de vida, mandaram-na para casa, basicamente para morrer em casa. E nisto foi aí que eu comecei a trabalhar com ela, na parte da suplementação, tirar tudo o que são tóxicos, neste momento tirar carnes, embora nós já sabemos que não é, carnes é a questão hormonal, sou biológica, mas pronto, agora não vamos abordar isso, mas pronto, fizemos tudo o que tinha que ser feito, suplementação, tentámos reforçar o sistema imunológico e esperar pelo melhor ou pelo pior. O que aconteceu é que ela, passado um mês, ligou-me a perguntar porque é que eu não tinha convidado para o meu aniversário. Então, mas como é que tu nem sequer andas, nem sequer consegues mexer, dizia eu, porque não conseguia sair da cama. Disse que ao final de 2 semanas já conseguia andar pela casa. Ao final de 3 semanas começou a descer as escadas do prédio. Ao final do mês já tinha voltado a dar aulas novamente no ginásio, aulas de pilates. Passado um ano, só que o edema na perna dela era já tão grande, passado um ano ela começou a pensar, ou seja, a hemoglobina conseguimos subir de 6 para 12, e ela voltou a poder fazer quimioterapia. Ou seja, conseguimos comprá-la para ela fazer mais tratamentos e passado um ano foi-lhe sugerido, que o corpo dela estabilizou, que fizesse uma cirurgia para retirar o tumor, para retirar a perna, para retirar aquilo tudo. E na altura eu até aconselhei, mas aprendi uma coisa com isso. Depois da cirurgia ela morreu em 2 semanas. O cancro metastasizou por todo o lado e ela faleceu em 2 semanas. Como é que me apareceu o meu melanoma? O meu melanoma, e onde é que aparece a maior parte, quando vocês têm um paciente, é muito importante a história clínica e a história emocional também. Perguntem aos vossos pacientes o que é que aconteceu 6 meses antes do diagnóstico. Que stress é que eles passaram? Que stress físico ou emocional? Porque era uma pessoa super saudável, fazia tudo certo, mas até as pessoas mais saudáveis, quando estão expostas às piores circunstâncias, podem
enfim, pode acontecer, ou seja, tinha feito uma cirurgia ao pé, do qual perdi imenso sangue, correu tudo mal, perdi quase 2 litros e pouco de plasma sanguíneo, minha hemoglobina baixou de 16 para 11. Além de ter perdido imenso sangue, não podia trabalhar e não tinha ajuda, neste caso, financeira para isso. Tive a minha separação da minha primeira filha e tudo isto, ou seja, levou um grande trauma físico, um grande trauma emocional e exatamente 6 meses depois foi quando eu comecei realmente a ter sintomas e isto a ocorrer. Não quer dizer que nunca tivesse, mas estes traumas realmente físicos e emocionais aumentam estas taxas de incidência. No caso dela, o que é que eu aprendi? Que quando nós fazemos uma cirurgia, tenham atenção a isto, quando nós fazemos uma cirurgia, nós vamos ter uma massiva inflamação nos tecidos ali à volta. Ou seja, todas as defesas que nós temos neste momento vão ser canalizadas para aquele reparo. E se são canalizadas especificamente para aquele reparo, não vai sobrar. E se a pessoa já está nestes estados, às vezes muito, muito deprimidos a nível nutricional, não há substrato para tudo. Então nós temos que preparar muito bem as pessoas antes de irem para uma cirurgia, ter isto em mente, que a cirurgia perde sangue, aumenta a inflamação e com o sangue que se perde, perde-se também células de defesa que já estavam especificamente programadas para aquele tumor e a pessoa tem que voltar a fazer tudo novamente, não é tudo, mas quando volta a fazer uma grande parte, e ao mesmo tempo tem que agora fazer células de reparo para aquela cirurgia que foi feita. Nós temos que garantir que os nossos clientes estão sempre na melhor das suas armas. Muito obrigado, sendo assim, e espero que tenham gostado. E por acaso devia aqui ter um slide, não? Ok. Mas olha, agradeço a vossa presença, portanto, obrigado por tudo e até breve. Espero que tenha ensinado alguma coisa. E obrigado por este convite mais uma vez. Nós que agradecemos, professor, a sua participação dentro do nosso evento, tema muito rico, cheio de informações. Você está conseguindo me escutar direito? Estou a ouvir, sim. Perfeito, bastantes elogios. Teve algumas perguntas, eu vou selecionar um aqui para você que eu achei bem interessante. Da Leandra. De que forma os avanços em biologia molecular, como por exemplo o CRISPR, têm construído. Tem construído para estudos da biogênese do câncer. Tem contribuído, perdão. Lá está. À medida que nós vamos estudando e vamos percebendo a formação deste... Pronto, cada vez vai sendo descoberto mais vias de sinalização. Cada vez vai sendo descoberto mais etapas onde nós podemos intervir nestas áreas de sinalização. Agora, como é óbvio, assim, tudo o que seja avanços médicos, eu aqui iria remeter essa questão para a parte mais médica também. E isto porquê? Porque a ideia aqui hoje foi trazer uma abordagem um pouco mais... ou seja, como é que vocês podem transpor esta informação para uma pessoa, para o cidadão comum, por assim dizer. Por isso é que eu também houve aqui muitos detalhes que eu não vou entrar na questão de imunoterapias, não vou entrar porque não é bem a minha área para eu estar a falar sobre isto, embora possa haver experiência por trás, mas eu prefiro deixar que depois, por exemplo, já existem terapias também para a parte, para células, como é que se chama? Senescentes, que se é retirar as nossas células imunológicas e criar, ou seja, dar uma parcela desse cancro e criar ou seja, cultivar essas células e voltar a introduzir novamente no paciente, mas ainda não está a ser feito. Portanto, existem muitas terapias que estão a ser feitas e é preciso pensar que novamente, estas terapias para avançarem, elas normalmente em média demoram ou custa cerca de $1 bilhão para serem colocadas no mercado. Portanto, há um grande investimento por trás destas terapias. Agora, como é óbvio, haverá outras pessoas também mais capacitadas. Eu não vou entrar aqui na parte médica e na parte de terapias médicas, porque não acho que seja correto, porque não é bem a minha área. Mas pronto, eu lamento não conseguir aqui, porque também não quero estar a dar bias em relação às respostas. Agora, o que sabemos é que vai continuar a ser lançado cada vez mais terapias, mas só há apenas uma única coisa, é que a maior parte das terapias estão-se a focar em ter alguns mecanismos que possam ser comprados para se colocar nos nossos pacientes. E estas abordagens de estilo de vida muitas vezes são deixadas para trás. Eu acho que qualquer paciente nós temos que fazer tudo. Se for no paciente nós temos que fazer tudo. Nós não vamos esperar que haja um estudo
duplo cego randomizado para dizer o que é que funcionou. Não, nós temos que fazer tudo, se queremos salvar aquela vida. Portanto, não sei se há mais outras questões, entretanto, eu peço que não conseguir responder da melhor forma. Perfeito, professor. Teve outra pergunta da Deis, que era sobre o cotidiano realmente em Portugal, né? Como o Sim. sistema público atua frente a pacientes quando diagnosticado com câncer? Posso falar da minha experiência e de outras experiências de clientes meus, que é por isso é que eu pus aquele slide, que é muito de estatística. Ou seja, nós ainda já há alguns países em que já é verificada esta questão de certas vitaminas, certa parte imunológica, mas pronto, aqui em Portugal infelizmente ainda é um pouco do mesmo, a pessoa tem o diagnóstico feito, é feita análise, é perceber feito biópsias, perceber que tipo de cancro é e depois perceber que tipo de terapia se vai fazer, e é um pouco daquilo, que é fazer de 6 em 6 meses, ir fazendo análise, ver como é que as coisas estão, e é um bocadinho por aí, ou seja, há muito pouco investimento na prevenção. Agora, se eu posso deixar aqui um reparo, aí no Brasil, 2 grandes nomes que eu aconselho, lá está o Gabriel de Carvalho e é a Juliana Gerais. Aqui em Portugal, um grande nome que eu aconselho, que é uma associação que já está a fazer tudo isto, que é a AIM Cancer Center, que é situado no Porto, em que eles já estão realmente a incluir o estilo de vida, a alimentação. Portanto, já existem estas procuras, já existem estas ajudas. E aí também haverá muitos outros profissionais como eu, mas estes são aqueles que eu conheço diretamente e que tenho mais estima também, claro que já haverá. Agora, aqui em Portugal não é muito diferente, se calhar, do resto do mundo. Porquê? Porque ainda é o sistema farmacêutico que rege tudo. E, portanto, infelizmente, nós temos que continuar a insistir para continuarmos a progredir nesta sobrevivência e nesta prevenção. Perfeito, professor. Novamente, muito obrigado pela sua participação dentro do nosso congresso. Tema muito rico, só temos a agradecer a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, sendo assim, até uma próxima. Tá bom? Obrigado e espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigadíssimo, até à próxima. Perfeito, professor. Tchau, tchau.